Capítulo 2. Parte 1. Mergulhado na escuridão, Ralph Carver não queria despertar. Sentia que a dor física o esperava, uma ressaca, talvez, e devia realmente ser uma daquelas. Se podia sentir a cabeça doendo mesmo dormindo, mas não só isso. Alguma coisa mais. Alguma coisa ligada a Kirsten esta manhã. Alguma coisa ligada às Kirsten férias deles. Tinha tomado um porre, supunha, dera um verdadeiro espetáculo de horror. Ellie sem dúvida estava puta com ele, mas mesmo isso não parecia o bastante para explicar o quanto se sentia péssimo. Gritos. Alguém gritava. Mais longe. Ralph tentou se enterrar ainda mais fundo na escuridão, mas agora mãos o agarravam pelo ombro e começavam a sacudi-lo. Cada sacudida disparava um monstruoso raio de dor que lhe atravessava a pobre cabeça de ressaca. Ralph. Ralph, acorda. Você tem de acordar. Ellie o sacudia. Estaria atrasado para o trabalho? Como podia estar atrasado para o trabalho? Estavam de férias. Então, chocantemente altos, varando a escuridão como o raio de uma luz forte, tiros. 3, depois uma pausa, depois um quarto. Ele abriu os olhos de repente e sentou, sem nenhuma ideia, por um instante, de onde se encontrava ou do que acontecia, sabendo apenas que a cabeça doía horrivelmente e parecia do tamanho de um balão no desfile do Dia de Ação de Graças das lojas Macy's. Uma coisa grudenta como geleia ou xarope escorria por todo o lado de seu rosto. Ellen olhando para ele, um olho aberto e frenético, o outro quase oculto numa enxada confusão de pele roxa. Gritos. Em algum lugar. Uma mulher. Vinham lá de baixo. Talvez. Ele tentou ficar de pé, mas os joelhos não se firmavam. Tombou para a frente da cama onde estava sentado, só que não era cama, era um catre, e caiu de 4. Um novo disparo de dor varou-lhe a cabeça, e por um instante ele achou que ela ia partir como uma casca de ovo. Baixou então os olhos para as mãos, olhando por entre mechas embaraçadas de cabelo. Tinha as mãos raiadas de sangue, a esquerda muito mais vermelha que a direita. Ao olhar para elas, a lembrança repentina, Kirsten, ai, Jesus, Ellie, pegue-a, lhe veio à cabeça como um fogo de artifício tóxico, e ele próprio gritou para as mãos manchadas de sangue, gritou e aquilo de que estivera tentando fugir lhe tombou na mente como uma pedra num lago. Kirsten tinha rolado escada abaixo. Não. Tinha sido empurrada. O sacana louco que os levará para ali tinha empurrado sua filha de 7 anos escada abaixo. Ellie tinha corrido na direção dela e o sacana louco deu um soco no olho de sua mulher e a jogou no chão. Mas Ellie caíra na escada, e Kirsten mergulhara pela escada abaixo, os olhos arregalados, cheios de chocada surpresa. Ralph achou que ela não sabia o que estava acontecendo, e se ele podia se apegar a alguma coisa, seria isso, que tudo acontecerá depressa demais para que ela tivesse alguma ideia concreta, e então ela bateu nos degraus, virou de cambalhota, os pés voando primeiro para cima e depois para trás, e houve aquele som, aquele som medonho de galho se partindo sob o peso do gelo, e de repente tudo nela mudou, ele viu a mudança antes mesmo de ela parar no pé da escada, como se não houvesse uma menina ali. Embaixo, mas apenas um fantoche estofado, uma cabeça recheada de palha. Não pense nisso, não pense nisso, não se atreva a pensar nisso. Só que tinha de pensar. A maneira como ela tinha aterrissado, como tinha ficado no pé da escada com a cabeça para um lado. Via que mais sangue pingava na mão esquerda. Ao que parecia, tinha algum problema naquele lado da cabeça. O que tinha acontecido? O policial o tinha atingido também, talvez com a coronha da monstruosa arma que usava na cintura? Talvez, mas essa parte quase desaparecera de todo. Lembrava-se da hedionda cambalhota que ela tinha dado e de como tinha escorregado pelos degraus restantes, de como tinha ido parar com a cabeça torta daquele jeito, e só. Cristo, já não era o bastante? Ralph? Ellie o puxava com força e ofegante. Ralph, levanta. Por favor, levanta. Pai. Pai, anda. Era David, de mais longe. Ele está bem, mãe? Está sangrando de novo, não está? Não, não, ele está, sim, eu vejo daqui. Pai, você está bem? Estou, ele disse. Conseguiu firmar um pé, tateou buscando o catre e se levantou inseguro. Tinha o olho esquerdo turvo de sangue. A pálpebra parecia ter sido mergulhada em gesso. Ele a esfregou com a palma da mão, estremecendo com a ferroada de uma nova dor. A área acima do olho esquerdo parecia carne fresca recém-amaciada. Tentou se virar para o lado da voz do filho e cambaleou. Era como estar num barco. Não tinha mais equilíbrio, e mesmo parado, parecia que alguma coisa dentro de sua cabeça continuava girando, cambaleando e balançando, rodando e rodando. Ellie o agarrou, apoiou e ajudou a avançar. Está morta, não está? Perguntou Ralph. A voz sufocada saía de uma garganta revestida de sangue seco. Ele não podia acreditar no que dizia aquela voz, mas achava que com o tempo poderia. Isso era o pior. Com o tempo poderia. Kirsten morreu. Acho que sim. Foi Ellie quem cambaleou desta vez. Se agarre na grade, Ralph.
Você consegue? Vai me derrubar. Estavam numa cela de cadeia. À frente, pouco além do seu alcance, havia a porta gradeada. As barras eram pintadas de branco, e em alguns lugares a tinta secou e endureceu em fios grossos. Ralph deu um passo e as agarrou. Via uma mesa no meio de um quadrado de chão, como um único objeto de cena numa peça minimalista. Tinha papéis em cima, uma escopeta de 2 canos e gordos cartuchos verdes esparramados. A antiquada cadeira de madeira enfiada no vão da mesa era de rodinhas, com uma almofada azul desbotada no assento. Acima, havia um lustre envolto numa espécie de globo de tela. As moscas mortas dentro do lustre lançavam sombras enormes, grotescas. O aposento tinha celas em 3 lados. A do meio, provavelmente o depósito dos bêbados, era grande e estava vazia. Ralph e Eli Carver ocupavam uma menor. Uma segunda cela, pequena, à direita da deles, também se encontrava vazia. Defronte, havia 2 outras celas do tamanho de armários. Numa delas estavam o filho deles, David, de 11 anos, e um homem de cabelos brancos. Ralph não via nada desse homem porque ele estava sentado no catre com a cabeça mergulhada nas mãos. Quando a mulher tornou a gritar lá embaixo, David se virou para aquele lado, onde uma porta aberta dava para uma escada, Kirsten caindo, o estalo do pescoço se partindo, que descia para o térreo, mas o homem de cabelos brancos não saiu 1 milímetro de sua posição. Eli veio para o lado dele e passou o braço por sua cintura. Ralph arriscou soltar a grade com uma das mãos para poder segurar a dela. Agora se ouviam baques surdos na escada, se aproximando, e sons de briga. Alguém era trazido para se juntar a eles, mas a pessoa não vinha facilmente. Temos que ajudá-lo. Gritava uma voz de mulher. Temos que ajudar Peter. Nós. As palavras foram cortadas quando a jogaram no aposento. Ela o atravessou com uma graça estranha de bailarina, saltando na ponta dos pés, os tênis brancos parecendo sapatilhas, as mãos esticadas, os cabelos balançando atrás, de jeans e uma camiseta azul desbotada. Bateu na mesa, as coxas atingindo a borda com força suficiente para empurrá-la contra a cadeira, e então, do outro lado do aposento, lá estava David gritando-lhe como um pássaro, junto à grade, pulando sem parar e gritando com uma voz alucinada e de pânico que Ralph jamais tinha ouvido antes, jamais sequer tinha suspeitado existir. A escopeta, dona! David gritou. Pega a escopeta, atira nele, dona, atira nele. O homem de cabelos brancos ergueu os olhos, afinal. Tinha o rosto velho e escuro de bronzeado do deserto, as profundas bolsas sob os olhos aguados de bebedor de gin davam-lhe um ar de sabujo. Pega! Disse o velho com voz rouca. Pelo amor de Deus, mulher! A mulher de jeans e camiseta olhou para o lado de onde vinha a voz do menino, depois para a escada atrás e ouviu o ruído de passos pesados se aproximando. Pegue! Endossou Eli do lado de Ralph. Ele matou nossa filha, vai matar todos nós, pegue! A mulher de jeans e camiseta agarrou a arma. Capítulo 2. Parte 2. Até Nevada, as coisas tinham sido ótimas. Haviam partido de Ohio como 4 andarilhos felizes, com destino ao Lago Tahoe. Lá, Eli Carver e as crianças iam nadar, caminhar e fazer passeios durante 10 dias, e Ralph Carver ia jogar com calma, prazer e tremenda concentração. Seria a 4ª visita deles a Nevada, a 2ª a Tahoe, e Ralph ia continuar seguindo sua férrea regra de jogo, sair quando A. perdesse $1.000 ou B. ganhasse 10.000. Nas 3 viagens anteriores, não atingira nenhuma dessas marcas. Uma vez voltará para Columbus com $500 do cacife intactos, outra com 200, e no último ano levará a família de volta com mais de $3.000 no bolso esquerdo interno da jaqueta de safari da sorte. Naquela viagem, tinham se hospedado em Hiltons e Sheratons em vez de ficar no trailer em Campings, e os Carver adultos haviam trepado todas as noites. Ralph considerava isso bastante fenomenal para pessoas que beiravam os 40. Você deve estar cansada de cassinos, ele tinha dito em fevereiro, quando começaram a discutir a viagem de férias. Talvez a Califórnia desta vez? México. Claro, vamos todos ficar com disenteria, responderá Eli. Ver o Pacífico entre as corridas à casa de Pupu, ou seja lá como a chamem naquele lugar. Que tal o Texas? A gente podia levar as crianças para visitar o Álamo. Quente demais, histórico demais. Tahoe vai estar fresco mesmo em julho. As crianças adoram. Eu também. E desde que você não venha pedir meu dinheiro quando acabar o seu, você sabe que eu jamais faria isso, ele tinha dito, parecendo chocado. Sentindo-se um pouco chocado, na verdade.
Os dois sentados na cozinha da casa de classe média em Wentworth, não longe de Columbus, sentados ao lado da frigidaire cor de bronze coberta de imãs de margaridas, folhetos de viagem na bancada defronte, nenhum dos dois sabendo que o jogo já havia começado e a primeira perda ia ser a filha. Você sabe o que eu te disse, é assim que começa o comportamento de viciado, o jogo para repetir a ela. Eu sei, eu me lembro, eu acredito. Você gosta de Tarroy, eu gosto, as crianças gostam, Tarroy é ótimo. Então ele fez as reservas, e naquele dia, se ainda era o mesmo dia, estavam na US 50, a chamada rodovia mais solitária dos Estados Unidos, cruzando Nevada rumo a High Sierra. Kirsten estava brincando com Melissa Sweetheart, sua boneca preferida, Ellie cochilava, e David viajava ao lado de Ralph, olhando pela janela com o queixo apoiado na mão. Antes tinha lido a Bíblia que seu novo amigo, o reverendo, havia lhe dado. Ralph esperava que Marty não fosse bicha, o cara era casado, o que era bom, mas mesmo assim, nunca se sabe, porém já tinha marcado onde parou e enfiar o livro no porta-luvas. Ralph pensou mais uma vez em perguntar ao menino o que ele estava pensando, o que era aquela coisa toda de Bíblia, mas era o mesmo que perguntar a um poste o que estava pensando. David, ele até aceitava ser chamado de Davey, mas detestava Dave, que era um garoto estranho naquele aspecto, não parecia com nenhum dos pais. Tampouco parecia muito com a irmã, aliás. Aquele súbito interesse por religião, o que Ellen chamava de viagem divina de David era apenas uma de suas esquisitices. Provavelmente ia passar, e enquanto isso David não citava versículos sobre jogo, palavrões ou não se barbear nos fins de semana, o que já era bom o bastante para Ralph. Ele amava o menino, afinal, e o amor era suficientemente grande para encobrir muitas esquisitices. Achava que essa era uma das coisas para que servia o amor. Ralph estava abrindo a boca para perguntar a David se queria brincar de 20 perguntas. Não havia muito que olhar desde que tinham deixado ele naquela manhã e ele estava muito entediado, quando sentiu de repente a direção do vai-fareiro afrouxar em suas mãos e ouviu o zumbido dos pneus na rodovia tornar-se subitamente um barulho de batidas. Pai? Perguntou David. Parecia preocupado, mas não em pânico. Isso era bom. Tudo bem. Aguenta aí, disse ele, e começou a bombear os freios. Talvez seja meio sério. Agora, de pé na grade, vendo a mulher estonteada que talvez fosse a única esperança deles de sobreviver àquele pesadelo, pensava, na verdade, eu não fazia ideia de como era sério, fazia? Doía-lhe a cabeça gritar, mas gritou mesmo assim, sem saber o quanto soava como seu próprio filho, atira nele, dona, atira nele. Capítulo 2. Parte 3. O que Mary Jackson lembrava, o que a fez pegar a escopeta mesmo jamais tendo segurado uma arma, fuzil ou pistola, em toda sua vida era a lembrança do policial grandalhão misturando as palavras "eu vou matar vocês" ao recitar o aviso da Lei Miranda. E estava falando sério. Oh, Deus, sim. Ela girou com a escopeta. O policial louro e grandalhão estava parado no vão da porta, olhando-a com seus luminosos olhos cinzentos e vazios. Atira nele, dona, atira nele. Gritou um homem. Ele estava na cela à direita de Mary, ao lado de uma mulher com um olho tão roxo que a contusão tinha se ramificado pelo rosto abaixo, como tinta injetada sob a pele. O homem parecia ainda pior, tinha o lado esquerdo do rosto coberto de sangue pisado, meio seco. O policial correu até ela, as botas batendo no piso duro. Mary recuou, para longe dele e em direção à grande cela vazia no fundo da sala, puxando os dois cães da escopeta com a lateral do polegar enquanto recuava. Levou-a ao ombro. Não tinha a menor intenção de dar qualquer aviso. Ele tinha acabado de matar seu marido a sangue frio, e ela não tinha a menor intenção de dar qualquer aviso. Capítulo 2. Parte 4. Ralph pisou no freio e agarrou o volante com os cotovelos travados, deixando-o ir de um lado para outro em suas mãos, um pouco mas não muito. Sentiu o trailer querendo derrapar. Tinham-lhe dito que o segredo para controlar o estouro de um pneu de um trailer em alta velocidade era deixá-lo derrapar um pouco, pelo menos. Embora, má notícia, pessoal, não parecesse ser só um pneu furado. Pelo retrovisor, viu que Kirsten tinha parado de brincar com Melissa Sweetheart e agora segurava a boneca contra o peito. Ela sabia que estava acontecendo alguma coisa, só não sabia o que. Kirsten, senta aí! Gritou. Ponha o cinto. Só que naquele momento já tinha acabado. Ele levou o vai-farer com esforço para o acostamento, desligou o motor e limpou o suor da testa com as costas da mão. No todo, achava que não tinha se saído muito mal.
Nem mesmo tinha derrubado o vaso de flores do deserto sobre a mesa ao fundo. Eli e Kirsty as tinham colhido no quintal do motel em Eli naquela manhã, enquanto ele e David embarcavam as malas e pagavam a conta. Dirigiu bem, pai, disse David, com uma voz natural. Eli se sentou e olhou em volta com olhos nebulosos. Pausa pro banheiro? Perguntou. Por que estamos tortos assim, Ralph? Tivemos um. Parou, olhando para o espelho retrovisor lateral. Um carro de polícia vinha todo atrás deles, as luzes azuis piscando. Parou cantando os pneus uns 100 metros atrás, e o maior policial que Ralph já tinha visto na vida quase saltou para fora. Ralph viu que o policial tinha sacado a arma e sentiu a adrenalina ligar os nervos. O policial olhou de um lado para outro, segurando a arma à altura do ombro, o cano apontado para o céu matinal sem nuvens. Depois ele girou num círculo. Quando voltou a ficar de frente para o trailer, olhou diretamente no espelho retrovisor externo, parecendo encontrar os olhos de Ralph. Ergueu as mãos acima da cabeça, baixou-as violentamente, depois ergueu-as e tornou a baixá-las. Era impossível interpretar errado a pantomima. Fique aí dentro, fique onde está. Eli, tranque as portas de trás. Ralph travou o botão do seu lado enquanto falava. David, que o observava, fez a mesma coisa no seu sem que lhe pedissem. O que foi? Ela olhava-o incerta. O que está acontecendo? Não sei, mas tem um policial lá atrás, e ele parece nervoso. Lá onde furou meu pneu, pensou, depois corrigiu. Pneus. O policial se curvou e pegou alguma coisa na superfície da estrada. Era uma faixa de malha que radiava pequenos reflexos de luz, como lantejoulas num vestido de festa. Levou-a para a viatura, segurando uma ponta sobre o ombro, o revólver ainda na outra mão, ainda erguido como uma espécie de posição de alerta. Parecia estar tentando olhar para todos os lados ao mesmo tempo. Eli trancou a porta de trás e a principal da cabine, depois voltou para a frente. Que diabos está acontecendo? Já disse, não sei. Mas não parece, sabe, muito encorajador. Indicou o espelho retrovisor externo ao lado do motorista. Eli se curvou, apoiando as mãos logo acima dos joelhos e vendo atenta com Ralph o policial jogar a coisa de malha no banco do passageiro, depois contornar o carro até o lado do motorista, agora segurando a arma com as duas mãos. Mais tarde, ocorreria a Ralph como aquele filmezinho mudo fora cuidadosamente arquitetado. Kirsty se aproximou atrás da mãe e começou a bater de leve com Melissa Sweetheart no traseiro dela. Bum bum, bum bum, bum bum, cantarolava. A gente adora o bumbum grande da mamãe. Não faça isso, Kirsty. Em geral, seriam necessários 2 ou 3 pedidos para Kirsty parar e desistir, mas alguma coisa na voz da mãe desta vez a fez parar logo. Ela olhou para o irmão, que fitava com tanta atenção o espelho retrovisor do seu lado quanto os adultos fitavam o do pai. Foi até ele e tentou se sentar em seu colo. David recolocou-a em pé delicadamente, mas com firmeza. Agora não, pai. Mas o que é? O que é que está acontecendo? Nada, não está acontecendo nada, disse David, sem tirar os olhos do espelho. O policial entrou no carro e dirigiu até o vai-farer. Tornou a sair, o revólver ainda na mão, mas agora seguro junto à perna, o cano apontado para a estrada. Olhou mais uma vez para um lado e outro, e depois veio andando até a janela de Ralph. A posição do motorista no vai-farer era muito mais alta do que seria o banco de um automóvel, mas o policial era tão alto, uns 2 metros, no mínimo, que ainda lhe era possível olhar de cima para Ralph sentado atrás do volante. O policial fez o gesto circular de rodar uma manivela com a mão livre. Ralph abaixou a janela até o meio. Qual é o problema, seu guarda? Quantos vocês são? Perguntou o policial. Que há de erra, senhor, quantos vocês são? 4, disse Ralph, agora começando a se sentir de fato assustado. Minha mulher, meus 2 filhos e eu. 2 pneus furaram? Não, senhor, todos os pneus estão furados. O senhor passou por cima de um tapete de estrada. Eu não comprei, é uma faixa de malha com centenas de pregos curtos, disse o policial. Usamos para parar motoristas em alta velocidade sempre que podemos, acaba com o inferno da perseguição. O que uma coisa dessas estava fazendo na estrada? Perguntou Eli, indignada. O policial disse, eu vou abrir a porta de trás do meu carro, a mais próxima do de vocês. Quando virem isso, quero que saltem de seu veículo e entrem atrás do meu. E rápido. Esticou o pescoço, viu Kirsten, que agora se agarrava à perna da mãe e espiava cautelosamente por detrás dela, e sorriu-lhe. Oi, menininha. Kirsty retribuiu-lhe o sorriso. O policial desviou os olhos para David. Cumprimentou-o com a cabeça e David cumprimentou-o de volta, distante. Qual é a ameaça, senhor? Perguntou. Um bandido, disse o policial. É só o que precisa saber por hora, filho. Um bandido muito mau. Tac. Seu guarda, começou Ralph. Senhor, com todo o devido respeito, estou me sentindo como um pombo de barro numa galeria de tiro.
Tem um homem perigoso aqui fora, com um fuzil, e aquele tapete de estrada indica que ele está perto. Qualquer outra conversa sobre a situação tem de esperar até melhorar a nossa posição, compreende? Tac. Ralph ficou pensando. Seria esse o nome do bandido? Sim, mas, primeiro o senhor. Traga sua filhinha. O menino em seguida. Sua mulher por último. Vão ter de se espremer, mas cabem todos no carro. Ralph soltou o cinto e se levantou. Para onde vamos? Perguntou. Desespero. Cidade Mineira. A uns 13 quilômetros daqui. Ralph fez que sim com a cabeça, fechou a janela e pegou Kirsten. Ela olhou com olhos aflitos que não estavam muito distantes das lágrimas. Papai, é o senhor Bicho-Papão? Perguntou. O Bicho-Papão era um monstro que ela tinha trazido um dia da escola para casa. Ralph não sabia qual dos garotos tinha descrito esse sinistro morador de armários para sua delicada filhinha de 7 anos, mas achava que se pudesse descobrir quem foi, simplesmente supunha que era um menino, pois parecia-lhe que o cuidado e a alimentação dos monstros nos pátios de recreio das escolas americanas sempre recaíam sobre os meninos. Sem dúvida teria prazer em estrangular o sujeitinho. Foram precisos uns 2 meses para conseguir acalmar Kirsty em relação ao Bicho-Papão. E agora aquilo. Não, não é o senhor Bicho-Papão, disse Ralph. Na certa, apenas um funcionário do correio num mau dia. Papai, você trabalha nos correios, ela disse enquanto ele a carregava até a porta do meio da cabine do vai-farer. É, ele disse, ciente de que Lee tinha posto David na frente dela e andava com as mãos nos ombros dele. É uma espécie de piada, entende? Como uma brincadeira de o que é o que é. É, disse ele mais uma vez. Olhou pelo visor da porta do trailer e viu que o policial tinha aberto a porta de trás da viatura. Viu também que quando abrisse a porta do vai-farer, ela cobriria a do carro, tornando-a uma parede protetora. Isso era bom. Lógico. A não ser que o rato do deserto que esse cara procura esteja atrás da gente. Deus Todo-Poderoso, por que não fomos para Atlantic City? Pai. Era David, seu filho inteligente, mas ligeiramente estranho, que tinha começado a frequentar a igreja no último outono, depois do que acontecerá com seu amigo Brian. Não a escola dominical, nem o grupo de jovens de terça-noite, só a igreja. E, nas tardes de domingo, o presbitério, para conversar com um novo amigo, o reverendo. Que, aliás, ia morrer lentamente se andasse partilhando qualquer coisa além de ideias com David. Segundo este, eram apenas conversas, e, depois do que tinha acontecido com Brian, Ralph supunha que o menino precisava de alguém com quem conversar. Só queria que David se sentisse capaz de trazer suas dúvidas à mãe e ao pai, em vez de levá-las a um clérigo forasteiro, casado, mas que ainda podia. Pai. Está tudo bem. Está. Ótimo. Não sabia se estava ou não, na verdade não queria saber com o que estavam lidando ali, mas era o que a gente dizia aos filhos, não era? Está ótimo, tudo bem. Imaginava que se estivesse num avião com David e os motores parassem, o abraçaria e diria que estava tudo ótimo até caírem. Abriu a porta, que bateu na parte de dentro da porta da viatura. Rápido, andem, quero ver um pouco mais de animação, disse o policial, olhando nervoso ao redor. Ralph desceu a escada com Kirsty sentada na curva do braço esquerdo. Ao descer, ela deixou cair a boneca. Melissa! Gritou Kirsty. Deixei cair Melissa Sweetheart, pega ela, papai. Não, entrei no carro, gritou o policial. Eu pego a boneca. Ralph entrou, pondo a mão na cabeça de Kirsty, ajudando-a a se abaixar. David o seguiu, depois Ellie. O banco traseiro estava cheio de papéis, e o da frente se arqueava em forma de sino devido ao excessivo peso do policial. Assim que Ellie pôs a perna direita para dentro, o policial bateu a porta e contornou correndo a traseira da viatura. Lissa! Gritou Kirsty, num tom de verdadeiro sofrimento. Ele esqueceu Lissa. Ellie estendeu a mão para a maçaneta, pretendendo se inclinar e pegar Melissa Sweetheart, e certamente, nenhum psicótico com um fuzil poderia atingi-la no tempo que levaria para agarrar a boneca da menina, e então olhou para Ralph. Onde estão as maçanetas? Perguntou. A porta do lado do motorista se abriu e o policial entrou por ela como uma bomba. O banco esmagou os joelhos de Ralph, que fez uma careta, satisfeito por ter as pernas de Kirsty protegidas entre as suas. Não que ela estivesse imóvel. Ela se contorcia e se agitava em seu colo, as mãos estendidas para a mãe. Minha boneca, mamãe, minha boneca. Melissa. Seu guarda, começou Ellie. Não dá tempo, disse o policial. Não dá. Tac. Fez o retorno na estrada e rumou para leste, numa rajada de poeira. A traseira do carro rabiou por um instante. Quando se firmou, ocorreu a Ralph a rapidez com que tudo tinha acontecido. Há menos de 10 minutos eles estavam no trailer dirigindo estrada abaixo. Ia perguntar a David se queria brincar de 20 perguntas, não porque quisesse na verdade, mas porque estava entediado. Agora com certeza não estava.
Melissa Sweetheart. Berrou Kirsty, e então começou a chorar. Fica calma, pai, disse David. Era o apelido que dera à irmãzinha. Como tantas outras coisas nele, nenhum dos pais sabia o que significava nem de onde viera. Eli achava que se tratava de alguma espécie de torta doce, mas quando lhe perguntara certa noite, David simplesmente encolhera os ombros e dera seu cativante sorriso enviesado. Não, é só uma torta, dissera. Só uma torta, só isso. Mas Lisa ficou caída na poeira. Disse Kirsty, olhando para o irmão com os olhos cheios d'água. Depois a gente volta, pega ela e limpa ela toda, disse David. Promete? Ah. Vou até ajudar você a lavar os cabelos dela. Com um shampoo. Ah. Deu-lhe um beijinho rápido na bochecha. E se o bandido chegar? Perguntou Kirsty. O bandido parecido com o Sr. Bichopapão? E se ele sequestrar Melissa Sweetheart? David tapou a boca com a mão para esconder a sombra de um sorriso. Não vai sequestrar. O menino deu uma olhada no espelho retrovisor, tentando encontrar os olhos do policial. Vai. Não, disse o policial. O homem que estamos procurando não é sequestrador de bonecas. Não havia na voz dele nenhuma jocosidade que Ralph pudesse perceber, falava como Joe Friday. Só os fatos, senhora. Ele diminuiu um pouco ao passarem por uma placa onde se lia desespero, depois acelerou ao entrar à direita. Ralph se segurou, rezando para que o cara soubesse o que estava fazendo e não fosse fazer o carro capotar. O carro pareceu se elevar um pouco, depois tornou a se firmar. Seguiam agora para o sul. No horizonte, um imenso paredão de terra, a face cor de canela entrecortada de rachaduras e ranhuras como cicatrizes negras, erguia-se contra o céu. O que ele é, então? Perguntou Eli. Quem é esse sujeito? E como pegou essa coisa que vocês usam para parar os motoristas em excesso de velocidade? Como é que se chama mesmo? Tapete de estrada, mãe, disse David. Passou o dedo para cima e para baixo na malha de metal entre os bancos da frente e de trás, o rosto atento, pensativo e preocupado. Nem sombra de sorriso agora. Da mesma maneira que conseguiu as armas que carrega e o carro que dirige, disse o homem atrás do volante. Agora passavam pelo estacionamento de trailers Cascavel e pela sede da empresa de mineração de Desespero. À frente havia um conjunto de casas comerciais. Um sinal de trânsito lampejava amarelo sob uns 100 mil quilômetros de céu de azul jeans. É policial. E vou dizer uma coisa a vocês, família Carver, quando a gente está às voltas com um policial louco, é um caso sério. Como sabe nosso sobrenome? Perguntou David. O senhor não pediu a habilitação do meu pai, então como sabe nosso sobrenome? Vi quando seu pai abriu a porta, disse o policial, olhando acima no espelho retrovisor. Uma plaquinha em cima da mesa. Deus abençoe nosso lar ambulante. Os Carver. Bonito. Alguma coisa naquilo incomodou Ralph, mas no momento ele não prestou atenção. Seu pavor tinha se tornado um senso de presságio tão forte e ao mesmo tempo tão difuso que se sentia como se tivesse comido alguma coisa envenenada. Pensou que, se erguesse a mão, ela ficaria firme, mas isso não alterava o fato de que tinha ficado mais apavorado, e não menos, depois que o policial os tocou para fora de sua casa ambulante estropiada com tão espectral facilidade. Aparentemente, não era daqueles medos que faziam as mãos tremerem, é um pavor seco, pensou, com um pequeno e não muito característico toque de humor, mas bastante concreto ainda assim. Um policial, repetiu Ralph, lembrando de um filme que tinha alugado na locadora da sua rua numa noite de sábado, há não muito tempo. Maniac Cop era o nome do filme. A frase de efeito acima do título dizia, você tem o direito de permanecer em silêncio. Permanentemente. Engraçado como essas coisas tolas ficavam na cabeça da gente. Só que não pareciam tão tolas no momento. Policial, certo, respondeu o policial deles. Soou como se estivesse sorrindo. Ah, é mesmo? Perguntou-se Ralph. E como é mesmo que soa um sorriso? Estava ciente de que Eli olhava com uma espécie de tensa curiosidade, mas não lhe pareceu um bom momento para retribuir o olhar. Não sabia o que poderiam ler nos olhos um do outro, e não tinha certeza se queria descobrir. Mas o policial sorria. De algum modo, tinha certeza disso. Por que estaria sorrindo? O que há de engraçado num policial louco à solta, ou em 6 pneus furados, ou numa família de 4 pessoas espremida num carro de polícia quente, sem maçanetas internas nas portas de trás, ou na boneca preferida de minha filha caída de bruços no chão uns 12 quilômetros atrás? O que pode haver de engraçado nessas coisas? Não sabia. Mas o policial tinha soado como se estivesse sorrindo. Policial estadual, o senhor disse? Perguntou Ralph quando passavam sob o sinal de trânsito. Olha lá, mãe! Exclamou Kirsten, animada, Melissa Sweetheart pelo menos temporariamente esquecida. Bicicletas. Bicicletas na rua, e de cabeça para baixo. Está vendo ali? Não é engraçado? Sim, meu bem, estou vendo, disse Eli.
Não parecia achar as bicicletas de cabeça para baixo nem de longe tão hilariantes quanto a filha. Policial estadual? Não, eu não disse isso. O homenzarrão atrás do volante ainda soava como se estivesse sorrindo. Não um policial estadual, mas municipal. É mesmo? Disse Ralph. Uau! Quantos policiais vocês têm num lugarzinho como esse, seu guarda? Bem, tinha mais dois, disse o Tira, o sorriso na voz mais óbvio que nunca, mas eu os matei. Ele virou a cabeça para olhar pela tela, e não sorria exatamente. E escarnecia. Tinha os dentes tão grandes que pareciam mais ferramentas que ossos. Dava para ver até o fundo da boca. Em cima e embaixo havia o que pareciam hectares de gengiva cor-de-rosa. Agora sou a única lei a oeste de Pecos. Ralph o encarava, boquiaberto. O policial dava-lhe seu sorriso de escárnio, dirigindo com a cabeça virada para trás, e encostou direitinho o carro na prefeitura municipal de desespero, sem olhar uma única vez para onde ia. Família Carver, disse solenemente, ainda sorrindo com escárnio, bem-vindos a desespero. Capítulo 2. Parte 5. Uma hora depois, o policial corria para a mulher de jeans e camiseta, as botas de vaqueiro ressoando no assoalho de madeira, as mãos estendidas para a frente, mas seu sorriso de escárnio tinha desaparecido, e Ralph sentia um triunfo selvagem subir a garganta, como uma coisa feia jorrando numa fonte. O policial vinha com tudo, mas a mulher de jeans conseguirá, provavelmente mais por sorte do que por qualquer decisão consciente da parte dela, manter a mesa entre eles, e isso ia fazer a diferença. Ralph viu-a puxar para trás os cães da escopeta que antes estava sobre a mesa, levá-la ao ombro quando suas costas tocaram a grade da cela maior da sala, passar o dedo em torno do duplo gatilho. O policial grandalhão avançava enlouquecido, mas isso não ia lhe adiantar nada. Atira nele, dona, pensou Ralph. Não para salvar a gente, mas porque ele matou minha filha. Estoura a cabeça desse filho da mãe. No segundo antes de Mary apertar os gatilhos, o policial caiu de joelhos do outro lado da mesa, a cabeça baixa como a de alguém que se ajoelha para rezar. O duplo estrondo da escopeta foi terrível na área de detenção fechada. Chamas saltaram dos canos. Ralph ouviu sua mulher gritar, em triunfo, achou ele. Nesse caso, foi prematuro. O chapéu voou da cabeça do policial, mas os tiros passaram alto. O chumbo atravessou a parede do fundo da sala e bateu no reboco do poço da escada do outro lado da porta aberta com um som de granizo açoitado pelo vento contra uma vidraça. Havia um quadro de avisos à direita da entrada, e Ralph viu buracos negros redondos salpicarem os papéis ali pregados com percevejos. O chapéu do policial era uma ruína estraçalhada unida apenas pela fina tira de couro. Era chumbo grosso, não fino. Se houvesse atingido o policial na barriga, o teria rasgado em pedaços. Saber disso fez Ralph se sentir ainda pior. O policial grandalhão jogou seu peso contra a mesa e empurrou-a na direção da cela que Ralph tinha concluído ser o depósito de bêbados, na direção da cela e da mulher encostada na grade da cela. A cadeira estava presa no vão da mesa. Girava de um lado para outro, os rodízios rangendo. A mulher tentou interpor a arma entre si e a cadeira antes que a cadeira a atingisse, mas não foi rápido o bastante. O encosto da cadeira atingiu-a com força nos quadris, bacia e barriga, empurrando-a de costas para a grade. Ela gritou de dor e surpresa. O policial grandalhão abriu os braços, como Sansão se preparando para derrubar o templo, e agarrou os lados da mesa. Embora ainda com os ouvidos zunindo da explosão da escopeta, Ralph ouviu as costuras nas axilas da camisa do uniforme caque do policial louco se romperem. Ele puxou a mesa para trás. Solta! Berrou. Solta a arma, Mary. A mulher empurrou a cadeira para longe, ergueu a escopeta e tornou a armar os cães. Soluçava de dor e esforço. Pelo canto do olho, Ralph viu Eli tapar os ouvidos com as mãos quando a mulher de cabelos negros passou o dedo nos gatilhos, mas saiu apenas um clique seco ao baterem os cães. Ralph sentiu uma decepção amarga como Billy subir-lhe a garganta. Ele soubera, apenas olhando-a, que a escopeta não era de repetição nem automática, e ainda assim achará que, de algum modo, ia disparar, esperar ansiosamente que disparasse, como se o próprio Deus recarregasse as câmaras e tornasse a Winchester milagrosa. O policial empurrou a mesa para frente uma segunda vez. Ralph viu que, não fosse pela cadeira, ela estaria a salvo no vão da mesa. Mas a cadeira estava ali, e tornou a bater na barriga dela, fazendo-a se dobrar para frente e arrancando-lhe um áspero ruído de vômito. Solta, Mary, solta! Gritou o policial. Mas ela não queria soltar. Quando o policial puxou mais uma vez a mesa para trás, por que ele simplesmente não a ataca, pensou Ralph. Não sabe que a porra da arma está vazia, os cartuchos caindo do tampo e rolando para todos os lados, ela virou a arma ao contrário, para pegá-la pelos dois canos. Depois se curvou para frente e bateu o cabo em cima do tampo da mesa, como um porrete.
O policial tentou baixar o ombro direito, mas o grosso cabo de nogueira da escopeta o acertou na clavícula assim mesmo. Ele grunhiu. Ralph não teve a menor ideia se foi um grunhido de surpresa, dor, ou apenas exasperação, mas o som arrancou um grito de aprovação do outro lado da sala, onde David continuava de pé agarrado à grade da cela que ocupava. Tinha o rosto pálido e suado, os olhos incandescentes. O velho de cabelos brancos tinha se juntado a ele. O policial puxou a mesa para trás mais uma vez, o golpe no ombro não tinha prejudicado perceptivelmente sua capacidade de fazer isso, e mais uma vez empurrou-a para frente, atingindo a mulher com a cadeira e jogando-a contra a grade. Ela deu outro grito rouco. Larga! Gritou o policial. Foi um tipo esquisito de grito, e por um momento Ralph se viu desejando que o sacana estivesse afinal ferido. Então percebeu que ele ria. Larga, senão eu reduzo você a uma pasta, reduzo mesmo. A mulher de cabelos negros, Mary, tornou a erguer a escopeta, mas desta vez sem nenhuma convicção. Um lado da camiseta tinha saído de dentro do jeans, e Ralph via marcas vermelhas na pele branca da cintura e barriga. Sabia que, se ela tirasse a camiseta, ele veria toda a silhueta do encosto da cadeira tatuada até as conchas do sutiã. Ela manteve a escopeta suspensa no ar durante um momento, o cabo incrustado oscilando, depois jogou-a para o lado. A arma resvalou até a frente da cela de David e do homem de cabelos brancos. David baixou os olhos para ela. Não toque nela, filho, disse o homem de cabelos brancos. Está vazia, deixa pra lá. O policial lançou um rápido olhar para David e para o homem de cabelos brancos. Depois, com um sorriso radiante, olhou para a mulher contra a grade do depósito de bêbados. Puxou a mesa da frente dela, contornou-a e chutou a cadeira. Ela cruzou o assoalho nas rodinhas rangentes e foi bater na cela vazia ao lado de Ralph e Ellie. O policial passou um braço pelos ombros da mulher de cabelos negros. Olhava-a quase com carinho. Ela reagiu com um olhar mais sinistro que Ralph já tinha visto na vida. Consegue andar? Perguntou o policial. Quebrou alguma coisa? Que diferença faz? Ela cuspiu nele. Me mate se é isso que você quer, acabe logo com isso. Matar você. Matar você. Ele parecia surpreso, a expressão de um homem que jamais matou nada maior que uma vespa em toda a vida. Não vou matar você, Mare. Estreitou-a junto de si por um breve instante, depois olhou em redor para Ralph e Ellie, David e o homem de cabelos brancos. Deus do céu, não! Disse ele. Não quando tudo mal começa a ficar interessante.